É porque hoje em dia também, né, pastor, tá rolando muito a questão dessa atualmente teve uma parte da teoria da prosperidade, agora a gente já tá entrando numa teoria coach, né? Exato. O bem-estar, aquela coisa de, nossa, né, as palavras bonitas e tal. E aí a galera pega a Bíblia, né, pastor? Pega os textos ali sem contexto e bota pra poder rolar. Como é que faz, pastor, pra desmistificar isso? Então, eu tava no meu Instagram, eu fiz até um texto sobre... um vídeo sobre isso, quando o principal ícone da teologia coach, ele pega lá o Salmo 51, verso 17, quando o salmista diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. O texto diz isso. E aí, esse principal ícone, ele diz que um coração quebrantado e contrito Deus não resistirá. Ele mudou uma palavra. E mudou o contexto todo. Por quê? Porque se Deus não resiste, ele diz, você é o ponto fraco de Deus. Ou seja, a gente estava tomando um cafezinho agora, né? Verdade. Eu não consigo resistir a um café. Ele está dizendo que você é o ponto fraco de Deus. E aí, olha que legal, eu descobri que eu sou tão amado, que eu sou o ponto fraco de Deus. Isso massageia o quê? O meu ego. E quando massageia o meu ego, eu começo a me emocionar, começo a chorar, começo a fazer uma catarse. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Se você ouve uma pregação no domingo, você não, as pessoas, né, ouvem uma pregação no domingo e elas dizem, uau, que pregação fantástica. Na semana seguinte, elas resumem uma pregação de 50 minutos em uma frase. Daqui a 3 anos, elas não lembram nem do tema que foi falado. O que fica para as pessoas? Para as pessoas não fica o que você falou. Para as pessoas ficam a impressão que elas tiveram do que você falou. Então, se está numa pregação e tem aquela emoção, tem aquele emocionalismo, tem aquele choro, tem aquela catarse, ela sempre vai ver aquele pregador, aquela pregadora, uau! E aí, quando eu abro isso, as próximas vezes que ele ou ela falar, tudo o que ele falar, eu vou engolir. E a Bíblia não diz para eu fazer isso, muito pelo contrário. A Bíblia chama lá em Atos 17 os crentes de Bereia como mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles examinavam na Escritura para ver se o que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. E isso o povo de hoje não tem condições de fazer. Por quê? Por causa da sua primeira pergunta. Se a pessoa não lê, se ela não conhece, se ela não sabe interpretar, a pessoa engole tudo. Verdade. Ainda mais quando tem um fundo musical, é aí que ajuda mesmo. Sim. Fundo musical, luzes, cores, tudo é voltado para gerar o quê? Emocionalismo. Que é muito diferente de emoções. É claro que o Evangelho, ele mexe com as nossas emoções, porque o Evangelho, ele mexe conosco por inteiro. Por inteiro. Mas emocionalismo, um emocionalismo que quando quando a pessoa sai dali, não muda nada, ela não é compungida a fazer nada diferente. Quando Pedro, ele prega lá em Atos 2, e ele termina o discurso dele, a multidão diz, o que nós vamos fazer? E ele diz, arrependei-vos e sejam batizados para que os vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, o que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? E aí a palavra de Pedro é, arrependam-se. Façam alguma coisa. Batizem-se. Mudem de vida. E isso as pessoas não querem ouvir hoje. Mas assim, também há de convir que se realmente for pregar o evangelho da Bíblia, né, cara? Da salvação mesmo. Não dá muito público, né, pastor? Não, o Tiaguinho, pastor Tiago, lá em Tiago 1:2. Irmãos, tede por toda alegria o passardes por provações. Quantas pessoas tinham na igreja dele? Quando ele diz, irmãos, tenham por toda alegria o passardes por tribulações. Tinha ele, a mulher e os 2 filhos só.